Bom dia, Brasil! Good morning aqui também. Bem-vindos a mais um ImigraCast. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Get the job done. E hoje temos aqui com a gente minha amiga Lili, imigrante desde 2021. Chegou aqui juntinho comigo, gente, meses depois. Mãe do Bernardo, capixaba, tá? Minha conterrânea. E vendedora de granito, trabalha na área de comércio exterior, maravilhosa, um currículo, fala 5 línguas. Não, Inglês e espanhol fala, né, amiga? Inglês, espanhol e português, né? Fluente. Gente, um currículo assim, impecável. Bem-vinda, amiga, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar essa história hoje de imigração com a gente, né, Fran? Bem-vinda, Lili. Obrigada. Tô curiosa pra saber sua história de imigração. Tem bastante coisa. Aliás, não tem tanto assim não, mas tem algumas coisas assim 5 anos já dá pra ter uma historinha bacana. Já. Exatamente. Sim. Então, vamos começar lá do começo, que é a origem aqui do podcast, que é por que você decidiu migrar, da onde você veio lá do Brasil. Ela já falou Espírito Santo, mas conta pra gente o que você fazia lá no Brasil e o que te trouxe para os Estados Unidos. Bem, eu na verdade trabalho nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos como vários países do mundo, na área de comércio exterior, de vendas, desde 2001. Então eu faço esse percurso de viajar, ficar fora do Brasil desde essa época, né? Geralmente eu viajava em média 7 a 8 vezes no ano, fazendo viagens e ficando em média 60, 90, 120 dias fora de casa. Então quando eu decidi vir pra cá, na verdade foi meio que assim, algo meio sem planejar, porque eu vim pra ficar 4 meses na época, pra fazer um teste numa experiência nova. Meu filho já ia fazer 18 anos, já tinha feito 18 anos. E aí eu falei, quer saber? Meu filho já está criado agora, a minha carreira aqui no Brasil já chegou no máximo que eu poderia chegar, aqui como vendedora. E aí então a hora de eu tentar algo novo. E foi aí que eu vim pra cá, em 4 meses, aí eu tomei a decisão de ficar depois desses 4 meses, porque meu visto na época estava vencendo, estava no meio da pandemia. No Brasil só estava marcando a entrevista para renovação de visto para dezembro do ano seguinte. Eu falei, quer saber, é um sinal. Vou ficar. Fiquei. Mas você veio então a princípio a trabalho, né? A trabalho. Esses 4 meses seriam para trabalhar aqui. Eu sempre trabalhei, eu sempre falo assim que desde quando eu comecei a trabalhar no Brasil, que eu comecei numa empresa muito grande lá, desde os meus 17 anos, com 18 anos eu já comecei a viajar, então eu sempre trabalhei fora de lá. E sempre foi essa empresa? Sempre foi essa empresa. Depois que eu vim pra cá, não, mas eu trabalhei nessa empresa há 25 anos no Brasil. E a gente se conheceu nessa empresa, Exatamente. que eu também trabalhei lá por quase 5 anos, eu conheci a Lili lá, ela na área de vendas e eu na área de comércio exterior, que eu era despachante aduaneira no Brasil. E aí a nossa amizade desde então, e do nada eu recebo uma ligação. Coincidência, providência, né? Aí eu recebo uma ligação aqui. Amiga, você tá em New Jersey, né? Eu falei, tô. Aí ela, tô chegando aí. Eu falei, então já chega e vem direto pro meu aniversário. Foi exatamente Foi onde eu te conheci também, né? Exato, é mesmo. E foi lá na primeira... Foi logo em seguida que eu cheguei, já era o aniversário dela, acho que na semana seguinte. Sim, aí eu tinha feito um churrasquinho lá no quintal, porque julho aqui é um calorão. E a gente comemorou lá e a chegada da Lili. E nisso já se vão 5 anos de Estados Unidos. Já são 5 anos e literalmente falando hoje, se eu te falar assim que eu tenho planejamentos de voltar para a vida que eu tinha anteriormente, voltar a morar no Brasil, se Deus assim quiser, farei, mas hoje no meu sentimento é ficar aqui. Ah, que bom que ela já respondeu uma pergunta, né? A gente ia perguntar isso mesmo, a gente obrigada por você. Eu acho que quando você vem pra cá, eu não tive muita dificuldade de adaptação, porque igual eu falei, eu sempre fiquei fora demais. Eu sempre viajei muito a trabalho, sempre estive muito fora do país. Quais países você já conheceu? Vamos lá. Amiga, muitas. Fala Nem ela sabe, eu acho. Vou falar alguns mais básicos e alguns assim mais diferentes, né? Na América Latina, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Dominicana, Guatemala, México, Peru, Chile, Equador. Depois dos mais diferentes, eu fui Palestina, Israel, Jordânia, que Egito. Massa. Já viajou o mundo inteiro praticamente. Eu fiz
No total são 36 países que eu fiz até hoje. Uau, que top. Todos eles a trabalho, né? Lógico. Não tive ainda um privilégio de fazer uma viagem de férias. Só pra curtir. Não, mas de qualquer jeito já sim. agrega muito, né? Por ter essa experiência cultural de conhecer outros lugares. E qual que te marcou mais? Você tem um que... Eu acho que Israel foi o que mais me marcou. Você conseguiu ir nos lugares que Jesus Conheci passou tudo e tal? isso, foi uma Nossa. experiência única, assim, porque eu juntei as duas coisas, né? O trabalho com o que eu queria fazer, que era conhecer. Essa experiência foi única, eu super recomendo para quem quem tem essa conexão com Deus fazer. Mas também teve outras coisas que aconteceram no decorrer da viagem que fizeram ficar marcante. Por eu ser mulher, eu tive muita dificuldade para sair do país. Olha. Então foi uma experiência assim única mesmo, assim, não tem como comparar com qualquer outro lugar que eu tenha Ido antes. Uhum. E quantas vezes você já entrou aqui nos Estados Unidos, amiga, antes de resolver ficar? Amiga, Que era um dos países que você mais visitava, certo? sim, eu não sei te responder, mas eu vinha normalmente 4 vezes no ano a 5 no ano pra cá. Caramba! Durante muitos anos, E então. em vários estados diferentes também. Basicamente quase todos eu conheço. É isso que eu ia falar, ela conhece quase todos os estados. E o idioma, o inglês? Então você já tinha inglês desde lá do Brasil, né? Você fez curso? Como Eu foi essa fiz questão? curso de inglês por um bom tempo, mas eu sempre tive muita facilidade com o idioma. Eu estudei muito sozinha também, gostava muito dessa dinâmica de autodidata. De autodidata, então aprendi inglês basicamente sozinha, espanhol também. Tá vendo, gente? Quem quer, aprende. E sabe o que é legal? O sotaque da Lili é muito bonito. Eu acho o seu sotaque muito bonito. A forma dela falar muda quando ela fala espanhol. Espanhol é inglês. perfeito. Eu não, minha Parece filha. inteligência Quando eu artificial. tento falar inglês, pelo amor de Deus, Senhor. Mas eu não ligo mais, tá? Pode falar que o meu sotaque é certo, ruim. tem que Se tentar de o qualquer americano jeito. me entendeu, tá bom. O importante é a gente ter na cabeça que eu estou me comunicando, exato. eu estou Entender, né? falando o idioma mais, não é o meu, então não Exato. tem que ser perfeito. Isso aí. Então se a pessoa não consegue se comunicar comigo no meu, quem tem vantagem sou eu. Então se Sim. eu falo perfeito ou não, eu Perfeito. estou me comunicando, já é uma vantagem. Exatamente, falou tudo. Você tem que se fazer entender, né? E o sotaque é porque muita gente fica preocupada com o sotaque, quer falar da forma que o americano Nativo. fala. Mas é normal você ter sotaque, não é seu Claro. país de origem. Então, tira Sim, essa neura sim. e fala. Exatamente. Ele é um exemplo aí, ó. Ah, deixa eu falar outra coisa. A gente fez quarentena junto em Cancún, né, amiga? Fizemos. Gente, esse episódio hoje tá meio íntimo, tá? Vocês não reparam, não, porque já é uma história aqui. Mas foi difícil trazer essa pessoa aqui, né, Fran? Foi. Essa imigrante aqui super ocupada. Mas antes tarde do que nunca, um ano Exato. depois, estamos tendo o privilégio de ter a Liz, que é concorridíssima, tá? Eu e meu suquinho de laranja. Tomando um suquinho de laranja aqui, eu no meu café. Mas, Lili, conta mais pra gente, como foi sua chegada? Pra você, como você disse, você já tinha entrado aqui diversas vezes, mas dessa vez você sentiu alguma coisa em saber que você pretendia ficar aqui mais tempo, que você tinha tirado o seu vínculo da sua empresa no Brasil, então você estava livre. Aham. Foi um sentimento diferente ou não muito ainda? Assim, eu acho que a única coisa que eu posso relatar diferente é que a gente estava no meio de uma quarentena. Sim. E que a vida tinha mudado, né? Querendo ou não, aquele momento era um momento de muita reflexão para todo mundo. Eu acho que eu sempre falo isso, que a quarentena mudou as pessoas. Não Sim. mudou só eu, mudou todo mundo. Porque a gente teve que mudar uma rotina, a vida mudou. Então, verdade. querendo ou não, aquilo afetou a gente de alguma forma. Porque, igual eu falei, eu vim para ficar 4 meses, voltar no Brasil para tomar uma decisão. Nesse meio tempo, por conta da quarentena, por conta da epidemia, o meu visto não tinha prazo para eu renovar. Então, querendo ou não, era algo que eu tinha pré-planejado, né, de fazer uma experiência e voltar lá, que nesse meio tempo mudou, em função disso. Diga eu que seja um sinal para eu ficar ou não, mas naquele momento a vida estava muito mais complicada, então Você decidiu não ficar foi por igual isso. às outras vezes que eu vim, Sim. com certeza. Sim, entendi. E aí você já foi trabalhar nessa empresa? Eu vim para trabalhar numa empresa de 2 amigos meus que também conhecia desde o Brasil, e eu fiquei lá um tempo. Agora estou numa outra empresa que é um cliente meu de muitos anos, de quando eu trabalhava no Brasil, que eu vinha para cá, visitava ele, atendia ele, e aí ele me convidou para trabalhar para ele e lá eu estou. E também a área de granito. Exatamente. Sempre granito.
Lili, e qual a diferença que você sente trabalhando daqui, morando nos Estados Unidos, pro trabalho que você fazia no Brasil como vendedora lá de granito? Que é o mesmo, mas agora você mora aqui. Só para entender bem como fica essa estrutura, lá no Brasil eu trabalhava numa empresa que vendia para distribuição aqui nos Estados Unidos. Hoje eu trabalho para uma empresa que é distribuição, que vende para fabricação. Quem vai fabricar para colocar na casa, para colocar no seu negócio. Pro consumidor final. Exatamente. Então tem uma diferença porque quando eu vinha do Brasil para cá, eu visitava as grandes empresas, eu fazia grandes negócios com valores altos, né, com vendas muito grandes. Então era um cliente que eu visitava uma vez ou duas vezes no ano, fazia uma reunião, vendia os meus containers, voltava para o Brasil para executar isso lá. Aqui não, aqui o meu cliente ele é um cliente muito mais próximo, que você tem que visitar basicamente toda semana, é uma venda menor, pequena, né? Antes eu vendia containers, agora eu vendo chapas, eu vendo quantidades, né? Então essa proximidade maior que você tem que ter, ela é um pouco mais difícil, eu falo. Mais exigente. Ele é mais exigente, você tem que estar também. mais próximo, você tem que fazer um acompanhamento mais de perto, você tem que conhecer um pouco mais a história da pessoa, você tem que estar ali mais presente para poder você conseguir fazer a venda. Como tem muita competição, agora fugiu a palavra em português. Concorrência Você tem que estar muito próximo, que você perde a sua venda por um valor muito pequeno, né? O cara ofereceu um desconto bem menor, bem pequeno, mas o cliente foi com ele porque ele estava lá na hora certa, no local certo, na hora Você tem que ser presente na vida do cliente. Exatamente. E qual forma você gosta mais de trabalhar? Você prefere trabalhar vendendo container ou com essa proximidade com o cliente? Qual é a forma que você mais se identifica? Apesar de eu ser uma pessoa que tem facilidade de ter relacionamento, principalmente na minha área comercial, eu gosto mais da outra que é mais dinâmica, é mais rápida, ela é mais eficiente e o resultado é maior. A de container. Exato. Então, Qual foi a venda mais cara que você já fez? Olha, eu não sei se eu me lembro muito, mas eu já cheguei a vender tipo 20 containers no mesmo dia. Tipo, 20 containers vai dar lá, sei lá, $500 mil. Uau. Mais ou menos. Imagina a comissão. Ui, gente! E é fácil um imigrante que chega hoje, brasileiro, entrar nesse ramo? Tem muito brasileiro nesse ramo? Tem bastante aqui nos brasileiro. Estados Unidos? Tem bastante brasileiro que mora aqui e por ter essa dinâmica muito ter a facilidade de vir aqui, trabalhar e voltar, tem muita gente que não mora aqui, mas que trabalha com isso aqui. Mas tem muita gente que mora aqui também. Então, se você quer morar aqui como eu e trabalhar na empresa daqui, a primeira coisa que vai ser necessária é o idioma. Você tem que falar inglês. Mais importante. Mesmo que você domine o assunto e você não fale inglês, você vai ter uma certa dificuldade dependendo da empresa que você vai trabalhar, porque onde eu trabalho são todos, não tem brasileiro lá. Só tem eu e mais um vendedor que fica fora que é brasileiro. Então, como que você vai se comunicar? A comunicação é toda em Sim, inglês, exatamente. Então, você precisa ter o idioma. E aí, fora isso, eu acho que você tem total chance, se você fala o inglês ou até mesmo o espanhol, que ajuda De bastante. trabalhar numa empresa assim. Exato. E com isso. Exato. Não precisa ter anos de experiência na área, né? Não, porque o mercado hoje, eu falo que ele consome pessoas para trabalhar. É muito difícil você achar gente boa o tempo todo. Então, as empresas, elas querem construir pessoas, elas querem moldar pessoas. Verdade. Então, às vezes, é melhor ter uma pessoa que não tem tanta experiência, que ela pode moldar do jeito dela. e fazer do jeito dela. Sim. O negócio é vender, saber O negócio é vender. Ô Lili, e você não teve nenhuma dificuldade de adaptação, mas teve algum perrengue que você passou aqui que tenha te marcado? Olha, eu acredito que não. Assim, eu falo que eu sou muito camaleão, assim, né? Eu me adapto muito fácil. Eu sempre brinco que se eu tivesse que morar na China, eu iria. Se eu tivesse que morar em qualquer lugar, eu iria. Não tenho problema com relação a isso. Pelo fato de eu ter vindo já trabalhando, com essa estrutura toda montada já e ter vivido a minha vida aqui trabalhando, então eu não tive dificuldade de me adaptar ao país, às pessoas, como que as coisas funcionam, né? Nem trabalho.
Eu não Com a língua também? Não, nem com o idioma, nada. Eu não tive Já dificuldade. veio com uma base pronta, né? Assim, Exato. que evitou muito sofrimento, no caso, de Exato. muitos imigrantes rápidos. Óbvio, você tem sim sofrimentos que eu falo que não tem como você evitar, que é você estar longe da sua família. Igual você deixou seu filho Eu lá, deixei meu no filho, caso. meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo. Então isso aí para qualquer pessoa não vai mudar, mas aqui em si, em adaptação, não. E conhecendo esses mais de 30 países que você mencionou, você tem vontade de morar em algum outro ou não? É Estados Unidos, como você já falou, Brasil não é o caso, mas você tem vontade de talvez explorar algum outro país desses que você já passou? Eu acredito que não. Talvez visitar alguns países que eu ainda não visitei. Mas nenhum te chamou mas a atenção pra morar? Não. Mas me conta aqui como foi sua experiência com a faxina. Olha, Você gente, já passou pela faxina? olha, eu Olha acho quem que a levou gente... Eu acho que a gente tem que se permitir a fazer as coisas, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer nada. Se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu vou fazer. E aí eu falei com a Ana um Vamos dia, explicar, vamos eu explicar. quero ter essa quero ter um experiência, perrengue. me leva aí. A pessoa que não teve perrengue, eu quero ter o perrengue. Lili é uma imigração diferente da maioria dos imigrantes aqui. Veio com o trabalho, veio com a língua, veio, né? Enfim, é a história dela de imigração. Aí um belo dia ela, queria saber como é na faxina. Eu falei, quer mesmo? Tem gente que mesmo? busca o sofrimento. então correndo vamos. dele, ela vem aqui, meu filho. E detalhe, foi num domingo, porque como eu trabalho para judeus, eles gostam de que trabalhe no domingo. Aí eu, amiga, vai ter um domingo que eu vou trabalhar, você quer ir? Ela, quero. Foi. 6:30 da manhã, 12, 12 nunca mais casas voltou, no né? domingo. Não, eu voltaria se ela precisasse. Eu voltei 2 vezes. Foi 2 vezes. Aham. Você pagou ela, né? Não, Foi na amizade. paguei nada. Que absurdo, Foi gente. pelo teste, foi pelo teste. Não. Na primeira vez foi de boa, na segunda vez ela me deu o vacuum, porque aquilo lá eu falei pra ela, isso aí, porque eu sou muito alta, né? Então aquilo acabou com as minhas costas. Mas assim, gente, não existe nada que você não possa fazer, né? Se Não, você e deu precisar, conta, tá? Sem experiência de faxina nos Estados Unidos, ela acompanhou. sem frescura ainda. Sem frescura e ó, perna pra que te quer, Como se acompanhando nada todo der certo mundo. no granito, já sabe que tem o Pode me na faxina contratar. Pode me garantido. contratar. Mas, gente, foi engraçado isso mesmo, que a pessoa não tem necessidade. Eu quero ir, quer ir? Bora, te levo, Pelo com menos ela tem gosto. história pra contar, tá vendo? E pode dizer que foi imigrante raiz Mas também. deu conta, gente, deu conta. E tem o currículo, né? Caso eu precise, já tem um pouco de experiência. As meninas adoraram que eu levei, porque foi uma ajuda a mais, que elas não estavam contando com isso nesse dia. E como foi num domingo, as help estavam tudo de ressaca, não era, amiga? O carro tava num cheirinho assim especial de álcool. Sério. E teve algum outro trabalho, né, esses 5 anos aí que você fez ou tem feito além de trabalhar com vendas? Eu tenho feito alguns part-times, eu posso dizer assim, em alguns eventos, em restaurante, alguma coisa mais voltada a eventos, festas, essas coisas, então eu dou alguma ajuda. Que também eu achei... Apresentadora de eventos, Fácil, vezes. caso necessitem. Mas assim, é uma experiência pra mim que foi válida, porque é algo que eu não tinha feito até então. Você participou do Brazilian Day, na No organização Brazilian do Day, Brazilian Day. no Ano Novo, geralmente quando tem algum evento maior, eu ajudo. Mas não é a minha área. Minha área mesmo é comercial, vendas, mas se precisar a gente tá aí, né? Imigrante que é, que Exatamente. somos, Exatamente. dispostos a tudo. E quais são os seus planos assim pro futuro? Tem algum que você queira compartilhar com ele? Então, eu sou meio... Não sou uma pessoa que planeja muito o futuro assim não, sabe? De ter tudo detalhadinho que eu quero. Eu acho que o que eu busco pra minha vida é tranquilidade, ter uma vida financeira estável, estar bem comigo mesmo em primeiro lugar, porque eu acho que se você não tá bem, se você não tem saúde, você não vai a lugar nenhum. Recentemente eu tenho pensado sim, montar um negócio pra mim, mas isso ainda é algo que eu preciso estruturar, melhorar, mas eu não tenho assim um plano, meu futuro eu quero isso, não. O que Deus me mandar tá ótimo. Tá E aí vamos feliz. vivendo, vamos vivendo. Vamos viver a vida. E olhando hoje a sua vida de imigrante, se você tivesse que mudar alguma coisa, fazer algo diferente, você faria?
Basicamente, como imigrante não, porque quando eu decidi fazer a imigração, acho que eu já estava com a cabeça muito bem formada, né? Eu acho que quando você já tem 40 anos, você já não tem muita coisa mais para mudar dentro da sua mente. Tem assim. velocidade, Jesus. Não tem problema. A gente tem que se assumir, né? Vamos se assumir que dói menos. Mas eu acho que no meu percurso da construção da minha carreira, sim, eu mudaria algumas coisas. E talvez, se eu tivesse feito isso antes, eu teria vindo para cá antes. Mas aqui, como imigrante em si, não mudaria. Agora eu quero fazer uma pergunta mais profunda. Vamos lá. Lili, depois de tudo que você viveu aqui como imigrante, o que a sua versão imigrante, que chegou há 5 anos atrás, diria pra Lili de hoje? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu diria pra mim mesmo é que quando você chega aqui, você não tem muita noção do que te espera. Eu falo o meio que você vai estar, com quem você vai estar, em quem você vai confiar, em quem você pode contar. Porque a vida aqui é um pouco solitária, você não tem muitos amigos e às vezes os amigos que você acha que tem não são seus amigos. Sim. Então o que eu falaria pra mim mesmo é, vá com mais cuidado, observe melhor, analise mais antes de você entrar de cabeça em qualquer tipo de relacionamento, seja ele pessoal, de amizade, seja ele com pessoas em geral, entendeu? Porque a gente não sabe como que é outras pessoas, a gente não sabe das experiências que as outras pessoas tiveram, a gente não sabe o que passa na cabeça. E às vezes as decepções que você tem com as pessoas transformam você também um pouco. Então, hoje eu teria um pouco mais de cuidado de saber com quem eu estaria, onde que eu vou estar, com quem eu vou conversar, com quem eu vou ter mais proximidade. Com quem você vai abrir sua vida, né? Exato. O principal, abrir a vida para quem realmente você possa confiar. E isso é um ponto muito delicado, realmente, que igual você falou, a gente tem a vida muito solitária, então essa carência, né, a falta das amizades de Brasil, da família, isso tudo faz muita diferença e a gente acaba confiando na primeira pessoa que a gente vê pela frente ou achando que todo mundo é nosso amigo e não é assim, a gente não sabe o histórico, né, de vida. E nem a intenção daquela pessoa com você. Gera um pouco de confusão na cabeça da gente, porque você não sabe, você vem com um padrão seu do Brasil, né? Você já tem os seus amigos de anos, de uma história de vida. E aí, de um minuto para o outro, você começa a construir uma história nova. E aí, talvez esse medo de ficar só, essa solidão que acaba, não tem como você não ter aqui, façam que você seja um pouco mais aberto do que o normal. E isso deixa você um pouco vulnerável. Verdade, é a palavra. Perfeito, é bem isso mesmo. Uma pausa aqui nesse episódio para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Não se esqueçam de deixar um like e um comentário do que vocês estão achando desse episódio. Tô gostando, galera. A gente tá amando essa história. Olha, minha história eu acho que é um pouco diferente de muitos que vocês entrevistaram, que vocês falaram. Mas eu acho que não deixa de ser uma história, né? Com certeza. E um exemplo e uma inspiração para outros imigrantes também, com certeza. E a sua é tão inspiradora porque já veio com o trabalho, ou seja, já é possível você vir de uma forma legal trabalhando. Aprender o idioma sozinha, então a pessoa quando ela quer, ela faz acontecer. Tem muita gente que a gente vê aqui há anos que não aprende o idioma porque não quer. Porque não procura bem certo, porque não estuda. Então, a Lili aprendeu o inglês sozinha, espanhol, né? Sim. Então, hoje tem muito conteúdo de graça na internet que você pode aprender. Então, a sua história, sim, é inspiradora por isso. Você aprendeu sozinha, olha onde você chegou. Mas, para gerar um contexto mais próximo das pessoas também que passaram por dificuldades para estar aqui, para construir a história que cada um construiu, sendo aqui ou em qualquer lugar, a minha história não foi bonitinha desde o início. Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, então eu estou onde eu estou hoje porque alguém acreditou em mim lá atrás também e eu também acreditei em mim. Mas eu venho de uma história de zero, de sair do zero, de não ter às vezes o que comer na minha casa. Então, porque a Lili hoje tem uma história talvez melhor que alguns pra chegar aqui, mas até ali... Teve um bastidor, né? Teve por trás disso muita história que rolou, muita coisa que aconteceu.
que sim eram perrengues, mas não exatamente linkados agora. Mas para chegar aqui, sim. teve Exemplo perrengue. disso é você ficar mais de 20 anos na área comercial, porque muita gente desiste na primeira oportunidade, que trabalhar com vendas não é Não é fácil. fácil. Você recebe muito não e isso faz a pessoa desistir assim. Então aí já prova a sua persistência, a sua resiliência e onde você chegou hoje. Você fez por merecer estar onde você está hoje. Bom, vamos finalizar esse episódio então com a nossa pergunta final. Uau. Qual o conselho, Lili, que você dá para quem deseja imigrar hoje, quem tem vontade de morar aqui ou em outro país? Olha, eu acho que decorrente de como está a situação hoje, principalmente aqui para quem quer imigrar, ela tem que se informar bem, né? Ela tem que ter muita certeza do que ela quer e ela tentar fazer isso da melhor forma possível, mais correta possível, para que ela chegue aqui e ela tenha menos problemas possíveis. Sim. Porque hoje eu falo que é muito diferente de quem veio há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Tem informação, tem muitas possibilidades de você fazer isso de uma forma mais tranquila, que seja menos traumática. E também imigrar hoje não é mais igual antes, né? Antigamente as pessoas vinham, era muito maior as possibilidades. Hoje está um pouco mais limitado, então tem que ter essa consciência que não está vindo pro paraíso, para conquistar o Sonho mundo, americano. o sonho americano, isso já mudou. Tem muita oportunidade, tem, mas não é igual antes. Então se preparem, tenham certeza, corra atrás de algo que seja mais seguro e é isso. E venham, né? E venham. Venho, a gente também sempre fala, vem. Então é isso, gente. Lili arrasou, viu? Tava com vergonha, Eu sou tímida, né? Obrigada, Gente, muito obrigada, Lili, por ter compartilhado essa história conosco. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Lili. Arrasou. Obrigada a vocês pelo convite. Espero que o pessoal curta a minha história. Que Deus abençoe sua jornada aqui como imigrante, como empreendedora, que você já falou que... São os planos, É, são os planos. então, que Deus abençoe todos os seus planos e é isso, sucesso. Amém. Até a próxima, galera. Tchau. Get the job done.